Vamos mergulhar fundo numa história de 1000 anos atrás, num diário japonês. E dentro dele tem um segredo que envolve luto, uma viagem de barco super perigosa e uma escolha. Nossa, uma escolha tão radical que mudou a literatura para sempre. Pois é, essa é a pergunta central do Tozeniki. De uma época em que homens da posição dele tinham que ser fortes, impassíveis, como é que um pai encontra uma voz para colocar para fora o seu luto? A resposta foi simplesmente genial. E olha, totalmente inesperada. E aqui está o grande segredo. Ele simplesmente abandonou a linguagem oficial, aquela coisa rígida dos homens que era o chinês, para adotar a escrita fluida e emotiva das mulheres, o japonês. Ao assumir uma identidade feminina, ele se deu permissão não só para sentir, mas para expressar a dor dele abertamente. Então, vamos lá. Parte 1. Um diário, um segredo. Vamos entender quem era o homem por trás dessa obra e o mundo que o cercava. Keno Tsurayuki era um homem poderoso, sabe? Uma figura muito respeitada na corte. Ele estava terminando o mandato dele como governador lá na província de Tosa e começando a longa viagem de volta para a capital. Mas veja bem, essa não era uma viagem de comemoração. O coração dele carregava um peso enorme, a morte da sua filhinha, que ele teve que deixar para trás enterrada naquela terra tão distante. Agora, a parte 2. Jornada por mar e tristeza. O Tsurayuki enfrentou 2 jornadas ao mesmo tempo. Uma travessia física, super perigosa pelo mar, e outra interna, que era ainda mais turbulenta, a jornada pelo luto. 55 dias. Pensa nisso. 55 dias num barco de madeira, frágil que só ele. Uma viagem que hoje a gente faria em horas, naquela época significava quase 2 meses de medo, de tédio e de uma incerteza que não acabava nunca. Essa viagem foi um teste constante de resistência, desde a dor de partir, sabendo que estava deixando para trás o espírito da filha, até a frustração de ficar dias e dias parado por causa do tempo ruim. Teve pânico com boatos de piratas e até um capitão que não sabia muito bem o que estava fazendo. O mar ali não era só um cenário, não. Era um personagem vivo, ameaçador. E o que a gente sente em cada página desse diário é um sentimento que conhecemos muito, mas muito bem. A saudade. Saudade da capital, da segurança, mas acima de tudo uma saudade insuportável da filha que se foi. É a primeira grande obra da literatura japonesa a capturar essa ideia de presença da ausência. Parte 3. A voz de uma mulher. Mas por que ele escolheu uma persona feminina? Olha, não foi só um disfarce. Foi uma ferramenta essencial para ele conseguir alcançar uma autenticidade emocional que a identidade masculina dele proibia. Naquela sociedade, o que se esperava dos homens era que fossem estoicos. A dor era vista como uma fraqueza que não podia ser mostrada de jeito nenhum. Ao adotar uma voz feminina, o Tsurayuki quebrou essa regra. Ele mostrou que chorar não é fraqueza, é humanidade. Foi um ato de vulnerabilidade, assim, radical. Chegamos à parte 4, a tempestade e o sacrifício. É aqui que a jornada chega no seu clímax, quando a fúria do mar espelha a fúria da alma e leva o Tsurayuki a um ato de puro desespero. O navio é pego por uma tempestade violenta. Em pânico, a tripulação começa a jogar seus bens na água, como uma oferenda para acalmar o deus dragão do mar. E aí, num ato de fé e desespero, o Tsurayuki oferece o seu próprio espelho, um item de valor imenso. Ele o atira nas ondas. E, incrivelmente, o mar se acalma. Esse sacrifício todo leva ele a uma reflexão muito profunda. A escuridão do coração que ele descreve não é algo ruim, maligno. É a cegueira que vem de um amor gigantesco e de uma perda devastadora. Ele admite que seu coração está perdido nessa escuridão, uma profundidade que, segundo ele, só quem tem filhos pode de fato compreender. E, enfim, a parte 5, o legado da saudade. Finalmente, a capital. Mas o fim da viagem física não quer dizer o fim da dor. Essa experiência, essa mistura de sentimentos e o diário que registrou tudo isso deixaria uma marca para sempre na história. A chegada é simplesmente devastadora. A casa que ele tinha deixado aos cuidados de um vizinho está em ruínas. O jardim onde a filha dele brincava, destruído. É aquele momento final em que ele percebe que não tem como voltar ao que foi perdido. A viagem do luto, ele se dá conta, é muito, muito mais longa que a do mar.
O legado do Tozanik é imenso. Ao quebrar as regras de gênero e de linguagem, o Tsurayuki validou a emoção como um tema literário importante. Ele elevou a língua japonesa, provando que ela era capaz de expressar a complexidade humana mais profunda, e, com isso, ele abriu a porteira para toda a literatura de corte que veio depois. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Há 1000 anos, um homem precisou de uma máscara para conseguir revelar seu verdadeiro eu. Hoje, nesse mundo de redes sociais, de identidades construídas, a pergunta continua valendo. Quantas máscaras a gente usa para conseguir expressar o que realmente estamos sentindo?